positivismo jurídico. Neocantismo penal. A doutrina do garantismo penal. Funcionalismo penal. O direito penal e o enfrentamento da criminalidade moderna. De novas propostas doutrinárias do direito penal e enfrentamento da criminalidade moderna. Oi gente, meu nome é Júlia e eu vou falar sobre o positivismo jurídico. Bom, o positivismo jurídico nada mais é do que uma teoria que defende que o direito deve ser compreendido e interpretado com base em suas normas escritas, independente de considerações morais ou éticas. No positivismo jurídico, o direito é visto como um conjunto de normas coercitivas impostas pelo Estado, que devem ser seguidas independente do seu conteúdo. Agora, sobre as características principais, são a separação entre direito e moral, que sustenta que o direito deve ser analisado de maneira autônoma, sem influências de critérios morais ou éticos, como eu já falei, e a validade das normas jurídicas não depende de sua justiça, mas sim de sua conformidade com os procedimentos legais estabelecidos. A segunda característica é que o direito é tratado como um fato social, ou seja, que é visto como um fenômeno social que decorre da vontade do legislador. E que o positivismo jurídico se preocupa em analisar as normas como elas são, sem se preocupar como elas deveriam ser, ou seja, a norma pura. Nós temos também que a norma jurídica é válida, ou seja, que a validade de uma norma jurídica no positivismo depende de sua criação por uma autoridade competente dentro do processo legal reconhecido sem necessidade de avaliar sua moralidade. O Kleber Masson, que é um dos grandes doutrinadores do direito penal brasileiro, sobre o positivismo jurídico, ele reconhece a importância de uma interpretação baseada nas normas legais. Agora eu vou apresentar algumas críticas ao positivismo jurídico que o Kleber Masson estabeleceu em seu livro, que ele falava que apesar da relevância do positivismo jurídico, ele não está isento de críticas, obviamente. E uma das críticas centrais do Kleber Masson é a indiferença em relação à justiça das normas. E o autor reconhece que a aplicação restrita do positivismo pode, nos casos extremos, resultar em decisões injustas, pelo motivo do qual ele defende o positivismo mais sensível aos direitos humanos e às garantias constitucionais. Agora, concluindo a parte sobre positivismo jurídico, segundo Kleber Masson, é uma doutrina essencial para a estrutura e a manutenção do Estado de Direito, pois o positivismo assegura a previsibilidade e a segurança jurídica. No entanto, deve ser aplicado com cautela, pois, como falado mais acima, pode resultar em decisões injustas se levado ao pé da letra. Então, levando em consideração as garantias fundamentais e a dignidade da pessoa humana, ao usar o positivismo jurídico, não vai ocasionar nenhuma decisão injusta. Oi, meu nome é Pedro Henrique Gonçalves Xavier, sou estudante de Direito e vim falar sobre o neocantismo penal, que surgiu no final do século XIX, com principais representantes Rudolf Stemler e Gustav Helbrecht. Esse sistema compartilha bases com o positivismo, mas com diferenças significativas. Enquanto os positivistas priorizavam o ser do direito, os neocantistas enfatizavam o dever ser, introduzindo considerações axiológicas e materiais. O neocantismo penal substitui o método jurídico formal do positivismo por uma abordagem que busca compreender o conteúdo dos fenômenos e categorias jurídicas, além da sua definição formal ou explicação casual. A ciência do direito se preocupa com os fins e não com as causas, estabelecendo uma independência em relação às ciências naturais. O direito, assim, deve promover uma ciência voltada para os fins humanos. O neocantismo penal possibilitou a graduação do injusto com base na gravidade da lesão produzida, conferindo à conduta
um significado social em vez de vê-lo apenas como movimento corporal. Introduziu elementos normativos e subjetivos nos tipos penais, redefinindo a ilicitude com lesividade com base no conceito de bem jurídico. A teoria psicológica normativa passou a revestir a culpabilidade com juízo de reprovabilidade. Conclusão, o neocantismo penal desenvolveu princípios materiais regulatórios da ilicitude no direito penal e fundamentou causas superlegais da justificação. Introduziu os principais da inexigibilidade na culpabilidade, contribuindo significativamente para a teoria penal. Mais do que um mero complemento do positivismo, o neocantismo penal oferece uma visão mais abrangente e complexa da justiça penal. E aí, professor, meu nome é Pedro Henrique Montenegro. Eu vou falar sobre a doutrina do garantismo penal, cuja a sua figura central é o Luigi Ferrajoli. Essa teoria, ela é amplamente debatida, se popularizou na obra Direito e Razão e é considerada essencial para muitos para o estudo garantista. O garantismo penal busca uma ampla proteção dos direitos fundamentais, atuando como um modelo universal. Isso significa que a sua aplicação abrange todo o sistema penal, desde a criação das leis até as execuções das penas. Ferrajoli ele propõe que o direito penal deva servir como um instrumento de defesa contra os abusos, garantindo que todo o processo seja justo, desde a criação da acusação até a sua sentença. Os pilares dessa teoria são 10 axiomas, ou princípios fundamentais, dentre as quais eu vou destacar o Nullum Crimen Sine Lege, que significa que não pode haver um crime sem antes uma lei prévia que o defina, garantindo assim uma legalidade estrita. Outro princípio é o Nullum Poens Sine Crime, assegurando que a pena só pode ser inserida se houver um crime. A pena só pode ser aplicada se houver um crime. Outro princípio é o Nullum Probation Sine Defension, que reforça o direito ao contraditório e a ampla defesa, garantindo assim que o acusado ele possa se defender adequadamente. Esse princípio formam um modelo ideal de garantias penais, buscando equilibrar a aplicação das leis com os direitos, respeitando os direitos humanos. Contudo, a doutrina moderna ela faz uma diferenciação importante do garantismo monocular e o binocular. Esse primeiro busca exclusivamente focar no interesse do acusado. Ele pode ser criticado por negligenciar a segurança da sociedade. Já o garantismo binocular, ele busca equilibrar tanto os interesses do acusado quanto os interesses da sociedade. Assim, essa garantia, o binocular, torna-se uma visão mais ampla e justa no sistema penal. A obra de Ferrajoli oferece uma visão bastante fundamental, onde possamos entender que o direito penal ele consegue evoluir ao mesmo tempo que protege as garantias fundamentais do ser humano. Bom, professor, essa foi minha parte, meu trabalho. Muito obrigado. Olá, eu vou falar um pouco sobre o funcionalismo penal. Bem, o funcionalismo penal é uma teoria no campo do direito penal que busca orientar a aplicação das leis penais, beleza? Segundo a função que o sistema jurídico pretende alcançar na sociedade. Vê o direito penal como meio de proteger bens jurídicos cruciais para a convivência social, tais como a vida, liberdade e patrimônio
central. Aí existem duas correntes principais do funcionalismo penal. Existe o funcionalismo moderado, que ele é defendido por Klaus Ronchi, que ele busca uma aplicação proporcional e racional das penas, considerando a dignidade humana e os direitos fundamentais, e o outro é o funcionalismo radical, que ele é proposto por Gunther Jackson, que foca na preservação da ordem social. Ele justifica respostas punitivas mais abstratas, considerando o infrator como alguém que rompeu com o sistema social. Essas correntes divergem quanto ao grau de intervenção penal e a ênfase na proteção dos direitos individuais versus a estabilidade social, influenciando significativamente a estrutura da aplicação das normas penais. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o Ronchi. Ronchi, o direito penal, para ele, deve ter uma função preventiva, focando na preservação geral, ou seja, na sociedade, de cometer crimes, quanto na preservação especial, que é aquela reabilitar o infrator. Crítica ao direito penal do inimigo, que ele critica o conceito de direito penal do Gunther Jackson. Ele argumenta que o direito penal deve tratar todos os indivíduos como cidadãos, preservando suas garantias e direitos fundamentais, independentemente da gravidade do crime. Para Ronchi, o direito penal deve ter uma função preventiva, focando na prevenção geral, que é a sociedade, ou seja, de cometer o crime, quanto na preservação especial, que é a reabilitar o infrator, a pessoa que cometeu o crime. A importância da norma para Jack Chauvin, o fundamental do direito penal não é a punição em si, ou a reparação, como Rochin afirma, mas a afirmação da norma jurídica. A aplicação do direito penal é uma maneira de reafirmar que as normas violadas continuam válidas e dignas de respeito, sendo crucial para a coesão da sociedade, para a coesão social. Olá, eu sou José e eu vou falar sobre o direito penal e o enfrentamento da criminalidade moderna. Bom, vou começar pela introdução do livro. A introdução aborda mudanças profundas no direito penal, impulsionadas por fenômenos como a globalização e a configuração de uma sociedade de risco. A sociedade moderna, caracterizada por comportamentos massificados e uniformes, impõe desafios no direito penal, levando a uma necessidade de adaptação para lidar com novos riscos e uma sensação crescente de insegurança. O texto também critica a expansão descontrolada do direito penal, que pode levar à criação de leis simbólicas para conceitos vagos, enfraquecendo a eficácia e clareza das normas. O outro princípio que eu também vou falar é sobre o direito intervencionista ou direito de intervenção. O conceito de direito intervencionista é defendido principalmente por Wilfried Hassamer, busca adaptar o sistema jurídico às demandas da sociedade moderna. Contrariamente, o termo pode sugerir que ele contradiz o princípio da intervenção mínima, mas pretende refinar a sua aplicação. Hassamer argumenta que o direito penal tradicional não é eficaz para lidar com a criminalidade contemporânea. Em vez de ampliar o direito penal para abranger novos problemas, ele propõe uma abordagem mais restritiva, mantendo o direito penal apenas para lesões graves a
bens jurídicos individuais, introduzindo um sistema de paralelo de direito intervencionista para lidar com problemas modernos. Em resumo, o direito intervencionista visa limitar o alcance do direito penal tradicional e criar um sistema paralelo para tratar questões modernas, buscando um equilíbrio entre eficácia e intervenção estatal. No entanto, a sua implementação controversa levanta preocupações sobre a adequação das sanções e a proteção adequada de bens jurídicos essenciais. Bom, e por fim, vou falar sobre as velocidades do direito penal. A teoria das velocidades do direito penal, proposta por Jesus Maria Silva Sanches, sugere uma abordagem diferenciada para o tratamento dos ilícitos penais, com base na severidade das sanções. Silva Sanches argumenta que o direito penal deve ser dividido em 2 blocos distintos. Bom, a primeira velocidade refere-se ao modelo tradicional do direito penal, que se mantém rígido e estrito quanto aos princípios políticos criminais e regras de imputação, especialmente para crimes punidos com penas de prisão. Este modelo é caracterizado pela judicialização e pela aplicação de garantias processuais rígidas. Já na segunda velocidade, aplica-se ilícitos que não envolvem penas de prisão, como sanções de privação de direitos e multas. Neste caso, o sistema pode ser mais flexível, com critérios de imputação ou garantias políticos criminais mais brandos, refletindo menor intensidade das sanções. A proposta visa preservar a integridade e a severidade do direito penal clássico para crimes graves, enquanto permite uma abordagem mais ágil e menos rigorosa para infrações menores. Isso evitaria que a modernização e expansão do direito penal acabem por enfraquecer seus princípios fundamentais. E é isso. Muito obrigado. Bom, meu nome é Thiago e eu vou começar falando sobre o assunto de novas propostas doutrinárias do direito penal e enfrentamento da criminalidade moderna, onde ele aborda assuntos como noções preliminares, conceito do inimigo e efeitos de aplicação da teoria do direito penal do inimigo e também o direito penal como proteção às sociedades nos tempos atuais. Eu vou começar falando sobre a teoria do direito penal do inimigo, onde ela é desenvolvida pelo jurista alemão Guttmar Jacobs, que propõe uma abordagem diferenciada ao tratamento jurídico dos indivíduos que se posicionam como uma ameaça constante à sociedade, que é o Estado. A teoria sugere que as pessoas denominadas inimigos são aquelas pessoas que, por meio de ações ou por meio de adesões de organizações criminosas, rejeitam as normas sociais e jurídicas vigentes, são aquelas normas que são quebradas. Dessa forma, ao agirem contra o contrato social, eles perdem o status como cidadão e, consequentemente, não merecem mais as garantias legais aplicadas e aos indivíduos comuns. Jacobs, ele defende que o direito penal tradicional é focado na punição de atos ilícitos, concretos, insuficiente para lidar com esses inimigos. Ele propõe que o direito penal prospectivo, no qual essas medidas de segurança e antecipação de punição, até mesmo dos atos preparatórios, que são aqueles atos centrais, aqueles casos bem centrais, aqueles casos que são concretos, aqueles casos que estão na lei. Isso implica na flexibilização ou na eliminação de garantias como o direito à defesa, à comunicação, onde é um processo justo, que é substituído por uma lógica de guerra, onde o objeto primordial é proteger a sociedade, ainda que isso envolva sacrificar os direitos individuais de um inimigo. Essa teoria, ela inspira os conceitos filosóficos de grandes pensadores, como Rousseau e Kant, onde são amplamente criticados, pois sugerem a criação de um sistema no qual coexistem 2 tipos do direito penal, que são um para os cidadãos e outros para os inimigos. O cidadão, onde ele corresponde a respeito às garantias comuns, às garantias constitucionais, e aos inimigos, que onde são as garantias suprimidas em prol da segurança pública. E eu finalizo o vídeo falando sobre as novas propostas doutrinárias do direito penal e enfrentamento da criminalidade moderna, abordando todos os tópicos. E muito obrigado pela atenção.